Sejam bem-vindos ao Café com Bíblia. Para crianças! E aí, galerinha, vocês sabem o que significa a cruz? Sei não, hein? Eu acho que cruz tem a ver com cemitério. Cruz tem a ver com morte. Ah, se liga. Cruz tem a ver com sofrimento, ou não? Galerinha, eu acho que é melhor chamar o pastor para explicar o que significa a cruz. O que vocês acham? Beleza! E aí, galera? Qual que é a dúvida de vocês? Ué, pastor, nós estamos querendo saber o que significa a cruz. Dor? Morte? Sofrimento? Ou cemitério? Cemitério? Mas na igreja tem cruz também. Boa pergunta. E aí, vocês sabem me dizer qual o significado da cruz? O que a cruz representa? Ou dor, ou sofrimento, cemitério, igreja? Na verdade, a cruz não significa uma coisa ou outra. Tudo o que vocês responderam tá certo. A questão é que a cruz significa todas estas coisas. Cruz significa morte. Quando a gente vai ao cemitério, a gente encontra o lugar onde as pessoas ficam. E na maioria das vezes tem uma cruz ali, indicando que alguém morreu, não tem? Quando a gente pensa em cruz, a gente lembra de alguém que morreu muito tempo atrás numa cruz. Alguém se lembra o nome dessa pessoa? Jesus. Beleza. A Bíblia nos diz que Jesus morreu numa cruz. Então, ele sofreu na cruz? Sofreu. Saiu sangue? Ele sentiu dor? Teve humilhação? Então a cruz significa todas estas coisas. Vocês têm razão em pensar que a cruz significa algo que traz até tristeza pra gente, não é? Morte, sofrimento, dor. Mas eu tenho uma novidade para vocês. A cruz não significa só estas coisas. Dor, sofrimento, tristeza, cemitério. O Lucas disse que existe também cruz dentro de algumas igrejas. Sabe por quê? A cruz, para aqueles que creem em Jesus, não significa apenas morte, mas também vida. Você quer saber um pouco mais a respeito disso? Então fica com a gente que eu vou te contar melhor essa história. Vamos lá, eu vou explicar essa história para vocês. Mas para isso, eu preciso voltar muito tempo atrás. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Esse céu azul, as nuvens branquinhas, a chuva, os animais, tudo aquilo que nós conseguimos ver e até as coisas que a gente não consegue ver, foi Deus que criou. E a Bíblia diz que ele fez isso tudo muito perfeito. E Deus também criou o homem, ou seja, eu, você, a mamãe, o papai, todos nós fomos criados por Deus, perfeitos, puros e sem pecado. Mas algo aconteceu no meio da história. A gente tem a incrível capacidade de estragar as coisas, sabia? O ser humano pecou e por isso ele foi afastado da presença de Deus. Porque Deus havia dito que todas as vezes que houvesse desobediência, pecado, haveria afastamento dele. E para que o pecado fosse perdoado, era necessário que alguém morresse. Ou seja, a consequência do pecado é a morte. E aí, nós, como seres humanos, fomos afastados da presença de Deus. Nem a nossa própria morte, nem o nosso sofrimento, nada do que a gente fizesse poderia nos juntar de novo com Deus. Mas Deus não deixou a gente sofrer assim. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. E foi exatamente isso que Jesus fez lá na cruz, há 2000 anos atrás. Quando Jesus, sem pecado nenhum, sem fazer nada de errado, foi posto naquela cruz, ele levou sobre os seus ombros todo o nosso pecado, toda a nossa desobediência, tudo aquilo que nós já fizemos, aquilo que a gente fez hoje e aquilo que a gente ainda vai fazer. Ele levou sobre os seus ombros o nosso pecado. Então, a morte de Jesus na cruz significou a nossa vida de novo na presença de Deus. Então, a cruz, por um lado, significa sim sofrimento,
mas o sofrimento de Jesus. Por outro lado, o sofrimento de Jesus na cruz significa a nossa vida e a nossa alegria. Então, para aqueles que creem, todas as vezes que nós olhamos para uma cruz, tal como essa que nós estamos olhando aqui, nós não podemos nos lembrar apenas do sofrimento, mas também da alegria e da certeza de que um dia a gente vai morar no céu com Jesus. E aí, a questão é se nós cremos em Jesus. Você tem Jesus no seu coração? Você tem? Você tem? 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 Então pronto. A cruz então não é só sofrimento, não é só dor, ela não está só no cemitério, a cruz está dentro da igreja, a cruz está no nosso pensamento, a cruz está no nosso coração, porque a cruz nos lembra que Jesus morreu para que a gente tivesse vida. Beleza? Todo mundo agora entendeu o significado da cruz? Sim. Sim. E aí, você entendeu o significado da cruz? Então lembre-se disso. Se você tem Jesus no coração, você pode ficar feliz para o resto da vida, porque você vai morar no céu com Ele, tá bom? Forte abraço para você. Fiquem todos com Deus. Então, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e um ótimo café com Bíblia para todos nós. Valeu!